Olá, queridos, graça e paz. Estou passando bem rapidinho aqui, eu deixei esse vídeo para vocês. Algumas pessoas me mandaram e-mail e solicitando que eu falasse um pouco mais sobre ansiedade, depressão, principalmente depois de uma escala, de certa forma, elevada de cristãos, e agora a preocupação maior que os próprios líderes das igrejas estão com uma acentuada porcentagem de ansiedade ou depressão, chegando até a questão do suicídio. Então, eu quero ver com vocês aqui hoje uma estatística. E claro, todos nós devemos tomar muito cuidado quando se fala estatística, porque existem três tipos de mentira. Existe a mentira comum, a mentira deslavada e a mentira estatística, né? Que a gente tem que ter muito cuidado quando vai falar sobre estatística, pois a maioria das estatísticas hoje, elas não são verdadeiras, porque os meios de comunicação, eles querem apresentar aquilo que lhes convém. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas como eu estou há muito tempo fazendo pesquisa na área social, como também na área psicológica, a área do direito, que são as minhas áreas de pesquisa, e eu me deparei com essa situação e muitas pessoas pedindo que eu fale um pouco sobre isso, e eu acredito que é nossa responsabilidade falar sobre isso, porque se nós deixarmos as pessoas que não têm conhecimento nenhum, nem conhecimento de causa, nem conhecimento científico, nem conhecimento mesmo de estudo, que não estudou, não tem conhecimento, a gente deixa as pessoas ficarem falando sobre isso e a gente fica sendo omisso. Então aqui, respondendo a algumas pessoas que pediram para eu falar sobre isso. Então vamos lá. Eu estive verificando aqui nos Estados Unidos, tem uma jornalista cristã de conceito, vou omitir mencionar o nome, e ela fez uma pesquisa agora recente, atual, e aqui eu quero chamar a atenção de todos, sendo evangélicos, não evangélicos, vocês que vão ouvir esse vídeo, eu quero chamar a atenção, gente, tome muito cuidado, estejam atentos, porque essa questão da ansiedade, essa questão da depressão é algo muito sério, é algo que não se brinca. E eu venho falando sobre isso, não é de hoje, eu venho falando sobre isso há muito tempo. Se vocês forem verificar lá no meu canal no YouTube, você vai encontrar diversos vídeos que eu falo, eu oriento sobre a tomada de medida de mudança de hábitos, etc. E ansiedade, e depressão, e suicídio. Dá uma olhada lá, existem muitas pessoas que parece que não compreendem a gravidade do problema. Então a ansiedade, a depressão, o suicídio hoje é uma questão, é uma questão de saúde pública, gente. É sério, é uma questão de saúde pública. Então vamos lá, nessa pesquisa, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida. Mas por que isso? E isso ela tem atingido agora o meio cristão e também as lideranças. E essa jornalista cristã, ela fez uma pesquisa recente que eu quero falar. Então ela aponta ali que 72% da liderança, 72% dos pastores, eles afirmam que o seu ministério afetou direto e indiretamente a sua família. 72% dos pastores. 75% dos pastores, dos líderes cristãos, afirmam que só leem a Bíblia quando estão preparando seus sermões.
80% das lideranças americanas vivem falando que se sentem sozinhos ou que não têm amigos. Então percebe quando um líder cristão ele começa a falar frequentemente que ele não tem amigo, que ele está sozinho, já é preocupante. Há uma necessidade de se aproximar desse líder, se aproximar desse pastor para saber o que está acontecendo. E essa mesma pesquisa, 90% dos seminaristas que estão nos seminários, que vão sair dos seminários para assumir um pastorado, segundo essa pesquisa, não vão ficar mais de que 5 anos exercendo o seu ministério. Então, isso aqui é urgente. Isso aqui é urgente, coloca nas suas redes sociais. Mande para os seus amigos, mande para os seus irmãos em Cristo, manda para as pessoas que não são cristãos, a tomarem muito cuidado com a questão da ansiedade, com a questão da depressão. Certo, querido? Então, observe essas estatísticas. Olhe um pouco mais para o seu pastor. Seu pastor, ele cuida de muitas pessoas e são poucas pessoas que cuidam dele. E a Bíblia, ela recomenda que nós devemos orar uns pelos outros. Então cuide da sua saúde mental, tá? Porque a depressão, a ansiedade, ela pode pegar qualquer um, ela pode pegar qualquer um. Não fica aí achando que você... Primeira coisa, depois eu vou fazer um vídeo mais completo. Primeira coisa, a depressão ou a ansiedade, ela não olha para o sujeito, se ele é bonito, se ele é feio, se ele é branco, se ele é preto, se ele é pardo, se ele é estudado, se ele não é estudado. A depressão não olha para isso, não. Então qualquer pessoa pode ser acometida da ansiedade, da depressão. Então o que você precisa fazer? Você precisa proteger o teu campo emocional. Você tem que sentir-se protegido. Você mesmo precisa fazer isso. Eu considero a ansiedade, a depressão, como um time de futebol que não tem defesa. Então, os atacantes adversários, eles chegam, não tem defesa, o gol está aberto, ele chega e marca o gol. É assim, você precisa proteger a tua área emocional, você precisa proteger o teu estado emocional, você precisa administrar as tuas emoções. Senão, você vai começar a ficar ansioso, começar a ficar depressivo e as coisas vão ficar cada vez mais complicadas. Eu vou gravar um vídeo falando sobre aqui 10 coisas que podem levar uma pessoa a cometer um suicídio. E na lista dessas 10 já aparece ali a solidão. A solidão está lá em número 1. O sujeito se sente sozinho. A solidão é terrível. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, fiquem alerta, fiquem atentos a isso. Auxilia. Se você não tem conhecimento nenhum, você orienta essa pessoa, conduz essa pessoa a um profissional, ou você mesmo, se você está com os problemas, procura um profissional da área, se trate, porque é muito sério o problema. E ele é tão sério que esse problema não é atual. O único problema é definir o conceito de depressão, porque até hoje não conseguiu ainda definir um conceito de depressão. A única coisa que se sabe é que as pessoas que têm depressão, elas são medicadas e elas tomam medicamentos antidepressivos e esses medicamentos ele atua na área ele atua na área do estado de humor, tá? Então, se esse medicamento atua na área de humor e dá uma melhorada, então já tem mais ou menos um conceito de depressão, mas cientificamente não tem ainda um conceito concreto da depressão. Mas a depressão é antiga. Para vocês terem uma ideia, a depressão, a ansiedade, ela era conhecida no mundo antigo
nos povos antigos, principalmente os egípcios. Os egípcios, eles já tinham um certo conceito de ansiedade, um certo conceito de depressão. E inclusive, para vocês terem uma ideia, como os egípcios já eram avançados, já eram inteligentes, então eles consideravam a ansiedade como um suspiro para a morte. Acredita nisso? A ansiedade como um suspiro para a morte. Mas como assim, pastor? Então veja, a criança, o embrião, o feto, ele respira por meio do cordão umbilical e da placenta da mãe, ok? Então enquanto ele está ali, ele está protegido, ele respira, ele alimenta, ele está numa temperatura ambiente. Quando ele nasce, o que se faz? Se rompe a placenta e aí é preciso cortar o cordão umbilical. Todos sabem disso. E quando esse cordão umbilical é cortado, agora ele deixa de respirar pela placenta e pelo cordão umbilical. Então agora ele tem que respirar pelos seus próprios pulmões. E são frações de segundo, mas de acordo com a pesquisa, de acordo com estudos, são segundos de sofrimentos, é rápido, são segundos, são os piores momentos da vida de um recém-nascido, que é dar o seu primeiro respirar. Então, ele respira, a partir daí agora ele tem uma respiração própria, ele não depende de cordão umbilical, ele não depende de placenta. Então, os antigos egípcios já falavam isso, que assim como a criança dá o seu primeiro suspiro, o seu primeiro respirar para a vida, a ansiedade é os primeiros respiros para a morte. Por quê? Porque ansiedade, veja, ânsia é um peito sufocado. As pessoas que estão com um alto nível de ansiedade são pessoas que em determinado momento se sentem sufocado. É como se estivesse perdendo o fôlego, é como se estivesse perdendo a sua existência. Assim como o bebê respira para chegar à vida, para viver, as pessoas com ansiedade parece que eles estão cada vez mais dando seus últimos respiros para a morte. Então tome cuidado, tome cuidado. Qualquer sintoma de ansiedade que seja um pouco exagerado, procure alguém para te ajudar. Grande abraço.